Glória a Deus, exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. Aqui neste momento, eu sou o pastor Nelson Alves de Andrade, Valparaíso, interior de São Paulo. Eu vou fazer uma live, eu fiz uma pesquisa muito boa e um assunto bem legal, um pouco polêmico, porém eu fiz uma pesquisa, tá? Busquei fontes fidedignas e eu vou fazer uma live falando sobre Ellen White. Foi uma profetisa falsa ou verdadeira? Hoje pela manhã eu fiz uma live sobre Charles Spurgeon. Estou falando sobre alguns personagens importantes na história protestante. E aqui eu vou falar sobre a irmã Ellen White. É uma pergunta que acende discussões desde o século XIX. E nós vamos por esse terreno aí com calma e com aquela curiosidade elegante que os grandes debates merecem. Ellen G. White é a figura central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, todos os sábados eu vou para a escola sabatina, hoje eu não fui. E ela é vista por seus seguidores como uma profetisa que recebeu visões e orientações espirituais. No entanto, nós temos vários críticos, por outro lado, que dizem que ela teria plagiado textos e cometido erros teológicos e exagerado em afirmações, o que a colocaria no banco dos réus como uma falsa profetisa. Isso segundo a visão de alguns críticos. O que eu estou fazendo aqui, eu estou apenas transmitindo a pesquisa que eu fiz a nível de informação, que eu achei top, achei muito legal. Aprendi bastante com essa pesquisa que eu fiz. Porque muitos acreditam que Ellen White foi uma profetisa verdadeira? Seu ministério inspirou movimentos sociais relevantes, como incentivo à educação, cuidado de saúde integral e estilo de vida saudável. Testemunhas de época relatam visões, fortalecimento de fé e transformação de vidas. Para os adventistas, suas mensagens se harmonizam com a Bíblia e apontam a Cristo. E muitas previsões e conselhos sobre medicina preventiva ganharam respaldo científico no futuro. Porque outros a consideram falsa profetisa? Através de acusações de plágios, já que parte de seus escritos ecoa autores anteriores, embora defensores digam que era prática comum da época e que ela dava um novo contexto espiritual. Algumas profecias não se cumpriram de maneira literal esperada, e críticos afirmam que ela teria acrescentado mandamentos e regras além das Escrituras. Há quem diga que seus escritos foram usados de forma quase autoritária dentro da igreja. Afinal, é falsa ou verdadeira? Essa resposta depende de onde você se coloca no vasto tabuleiro da fé cristã. Para um adventista fiel, negar o dom profético de Ellen White seria negar
parte da obra divina em sua igreja. Para outras tradições cristãs, profecia pós-Bíblia já soa estranha por si só. E para pesquisadores históricos, ela foi uma líder religiosa carismática com influência profunda em seu contexto. O mais fascinante é que sua figura não cabe em rótulos rápidos. Ela foi humana, intensa, falível como qualquer ser humano, inspiradora. Como tantos que deixaram marcas na história da fé, ela também deixou as suas marcas. Vejamos aqui sobre o dom profético bíblico e como se aplica a Ellen White. A Bíblia dá alguns critérios de seleção para quem se apresenta como profeta. O critério bíblico, primeiro, glorifica a Cristo. A referência é 1 João 4, 1 ao 3. O foco é na pessoa e na missão de Jesus. Ellen White, nesse contexto, ela enfatizou a Cristo como Salvador. Fidelidade nas Escrituras, às Escrituras, Isaías 8, 20, o que significa não contradiga a revelação bíblica. E para os adventistas, dizem que sim, que críticos questionam pontos como juízo investigativo. Aí seria um ponto doutrinário, como outras igrejas têm. Bons frutos, Mateus 7, o critério bíblico, bons frutos, Mateus 7, 15 a 20. O que significa? Transformação de vidas e caráter santo. Então a pessoa, na realidade, produz bons frutos. E quanto a Ellen White? Nesse contexto, né, nesse teste, temos muitos testemunhos positivos. Cumprimento das profecias. Deuteronômio capítulo 22. Se não cumprir, não é profeta. E no caso de Ellen White, algumas discutidas ou não literais. Não buscar glória pessoal, João 7,18. Ela era uma serva humilde, humildade e servidão. Em geral, foi vista como uma mulher simples e educada. Resultado geral: sua vida e obra se ajustam a muitos critérios, embora haja debates intensos em algumas áreas específicas. Vejamos profecias dela e resultados históricos. Aqui nós temos alguns temas que sempre entram no ringue. Saúde e estilo de vida, o que ela disse. Vegetarianismo, evitar álcool e tabaco. Resultado, a ciência aplaude, ciências modernas aplaudem de pé. E a interpretação é visto como visão à frente da época, quer dizer, à frente do seu tempo, né? Mas o que ela estava fazendo aqui, ela estava fazendo errado? Não. Ela estava levando a pessoa, na realidade, a ter um estilo de saúde melhor. Crescimento do adventismo, a profecia, né? O que ela disse, evangelho mundial, hospitais, educação, resultado, cumprimento impressionante. Interpretação apontado como evidência positiva. Christ's return, retorno de Cristo em breve. Expectativa urgente do fim, o que ela disse. Resultado ainda não ocorreu. E a interpretação que adventistas dizem que em breve, não tem data. Não somente os adventistas falam isso, todos falam. Portas fechadas pós 1844. O que ela disse, alguns entenderam como ninguém mais salvo. Resultado, teologia depois clarificou.
Interpretação críticos chamam de erro profético inicial. Conclusão: mistura de aceites notáveis e previsões interpretadas de maneira progressiva pela própria igreja. Aqui nós observamos que apenas uma coisa aí, apenas um fato aí, né? Apenas um acontecimento aí que não deu certo. Mas o restante, tranquilo. O que dizem os teólogos adventistas? Observem que eu fiz uma pesquisa legal. Eles definem que Ellen White recebeu o dom profético para orientar a igreja no tempo do fim. Seus escritos são luz menor que conduz à luz maior, a Bíblia. Ela não substitui a Escritura, mas auxilia na sua aplicação. A inspiração profética não exclui estilo humano, pesquisa, informação e adaptação. Acusações de plágio refletem prática literária da época e uso legítimo de fontes. Tranquilo até aqui? Um resumo elegante: profetiza sim, mas sem criar nova doutrina fora da Bíblia. O que diz os críticos não adventistas? Aqui o tom muda. Profecia que não pareceriam não cumpridas. Doutrinas como o juízo investigativo seriam não bíblicas. O uso de textos de outros autores configuraria dependência excessiva. E alguns veem seus escritos sendo usados como autoridade final dentro da igreja. A conclusão crítica: uma líder religiosa influente, porém não reconhecida como profetisa legítima fora do adventismo. Então, falsa profetisa? Cada grupo pinta esse quadro com cores diferentes. Para os adventistas, profetiza genuína, dom de Deus, para orientar um povo no tempo final. Para igrejas sensacionistas, profecia terminou na Bíblia, então ela já estaria desclassificada. Para historiadores, um fenômeno religioso importante, com falhas humanas visíveis. Qualquer um também tem. Para cristãos mais abertos, uma influência profética possível, ainda que imperfeita. Talvez a pergunta mais frutífera não seja: ela falhou em algo, mas o quanto a sua obra ajudou pessoas a caminhar com Cristo. Aí a pergunta muda, né? Vejamos o dom profético na Bíblia. O que é isso afinal? Profecia na Escritura não é só prever o futuro. Envolve revelar a vontade de Deus ao seu povo. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Chamar o povo ao arrependimento e à santidade. Nós vemos isso em Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Edificar, consolar e exortar. Nós já temos aí 1 Coríntios 14, 11, que é o dom de profecia. Exaltar a Cristo como centro da salvação. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O profeta é uma boca de Deus na história, usando linguagem humana para comunicar o divino. Bem poético, não é verdade? Mas nós sabemos que aonde há o ser humano, há falha. Vejamos os critérios bíblicos para identificar um profeta. Fidelidade à Bíblia, Isaías 8:20. O sinal identificador não contradiz a revelação anterior. Cristo como centro, 1 João 4, 1-3, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Caráter transformado, Mateus capítulo 7, versículo 15-20, é um bom fruto espiritual. Cumprimento profético, Daniel 18, 22, a profecia deve se cumprir. Influência santificadora, 1 Coríntios 14, 3, edifica a igreja. Alguém está me fazendo uma pergunta aí que não está dentro do contexto aqui, tá? Primeiro, que eu não falo de política em lugar nenhum.
Não busca glória própria, João 7,18, humildade, serviço e verdade. Esses critérios, eles funcionam como exames espirituais. Vamos então aplicar isso para Ellen White. Cristocentrismo. Ellen White escreveu a famosa frase que muitos adventistas conhecem de cor: Jesus é o centro de tudo. Ela descreve Cristo como nosso substituto, como intercessor, recusando qualquer salvação por obras. Ponto positivo. Fidelidade à Bíblia, ela afirma repetidas vezes: a Bíblia é a regra de fé e prática. No entanto, críticos apontam ensinamentos como juízo investigativo em 1844 como doutrina ausente explicitamente no Novo Testamento. Aí é um ponto discutível, né? Caráter e frutos, vida de fé de austeridade, oração, serviço, missão. Suas ideias revolucionaram a educação, a saúde e missões no mundo. Reconhecimento generalizado até fora do adventismo. Cumprimento de profecias. Algumas têm forte apoio histórico, reforma da saúde, expansão mundial da igreja. Outras são alvos de debate, como a expectativa sobre a volta de Cristo na sua geração. Aí nós temos uma avaliação mista. Influência para edificação. Milhões se sentiam fortalecidos espiritualmente por suas mensagens. Aí nós temos aí um impacto inegável, né? Glória pessoal, recusou títulos elevados. Viveu com simplicidade, sofrimento e constantes críticas. Nós vemos aí uma postura humilde. Elemento extra, o dom profético pós-Bíblia. Há duas posições históricas em jogo. Nós vemos aí a sensacionista, profecias encerram com os apóstolos, que é a visão sobre a profecia hoje, e como se vê em Ellen White, automática reprovação. Continuação do dom, a visão hoje, Deus continua levantando profetas, como se vê em Ellen White, possível aceitação. O adventismo se encaixa no seguinte grupo. Conclusão teológica equilibrada. Ellen White cumpre a maior parte dos critérios bíblicos. Apresenta contribuições espirituais e missionárias gigantes. Possui ensinamentos debatidos que exigem estudo bíblico, cuidadoso e nunca se declarou infalível ou acima da Bíblia. Ela fica naquela categoria intrigante de profecia imperfeita usada por Deus, como muitos da Bíblia. Jonas fugiu, Moisés duvidou, Pedro vacilou, pecadores que brilharam mesmo com rachaduras. Isso não é justo? Eu também acho isso aí super justo. O dom profético bíblico e como se aplica a Ellen White. A Bíblia dá alguns critérios, né? Aqui nós temos glorifica a Jesus, 1 João 4, 1-3, já falei isso, estou repetindo. Foco na missão de Jesus. Ela enfatizou Jesus como Salvador. A fidelidade nas Escrituras, não que contradiga a revelação bíblica. Os adventistas dizem que sim. Críticos questionam pontos negativos como juízo investigativo. Estou repetindo isso aqui para dar bem mais ênfase. E os bons frutos, transformação de vidas, nós temos aí pontos positivos na vida dela, né? Cumprimento de profecia, se não cumprir, não é profeta. Algumas discutidas ou não literais. Eu já expliquei sobre isso, não é? E não buscar glória pessoal. Ela era humilde, né? Ela não buscava a glória pessoal, era uma pessoa simples. E sua vida e obra se ajustam a muitos critérios, embora haja muitos debates, né? Como eu já falei isso aí. Isso aqui é um PDF, né? Que eu pesquisei vários assuntos, várias situações, assuntos por assuntos. No final tem umas referências, eu repeti esse quadro aí. As profecias dele, os resultados históricos. Eu já falei também sobre a saúde, o estilo de vida. Deixa eu ver, não vou falar. Os teólogos adventistas
recebeu o dom profético para orientar a igreja no tempo do fim, né? Isso aqui também estou repetindo. Deixa eu ver aqui. É falsa profecia para os adventistas, profetisa genuína, com o dom de Deus para orientar o povo. Aí tem os grupos cessacionistas, né? Que falam que a profecia terminou. Também estou repetindo isso aqui, não vou repetir mais. Não vou, por mais que eu olhe, por mais que eu veja, mas eu sempre estou repetindo, né? E deixa eu ver aqui. O dom profético na Bíblia é revelar a vontade de Deus, é chamar o povo ao arrependimento, é edificar, é consolar, é exaltar a Cristo. Isso ela fez muito bem. Deixa eu ver. Aqui eu tenho 5 profecias ou declarações proféticas de Ellen White. O que ela disse, quando ela disse, o que aconteceu depois, como adventistas interpretam, como críticos leem. Saúde e estilo de vida, eu também já falei, eu vou repetir. O que ela disse em visões desde 1863, ela enfatizou que o álcool, tabaco, carnes gordas e alimentos ultraprocessados causariam doenças terríveis. Recomendou exercício físico, ar fresco, sol e higiene. Ela está errada, estava errada. Não. Resultado histórico, toda a ciência moderna da saúde preventiva valida isso com louvor de médico campeão. E a avaliação, adventistas, cumprimento profético na veia, né? E críticos, observações humanas da época não são revelação divina. Geralmente vista como acerto histórico impressionante. Surgimento de instituições globais adventistas, ela previu que a igreja adventista alcançaria o mundo com escolas, culturas e hospitais. Isso está na cara. O que aconteceu? Hoje os adventistas, o adventismo está em mais de 200 países, administra uma das maiores redes educacionais particulares do planeta e centenas de hospitais, não é? Os adventistas é um cumprimento direto e os críticos simples projeção de crescimento de um movimento motivado. Mas a igreja trabalhou, a igreja trabalha. Todos os pastores de lá são pessoas preparadas. O grande terremoto de São Francisco, em 1906, ela escreveu antes que São Francisco e Oakland seriam castigados por desastres, especialmente terremotos e incêndios. O terremoto de 1906 destruiu grande parte da cidade, com incêndios que multiplicaram o desastre. E na avaliação, os adventistas, forte evidência profética específica. E os críticos, região já conhecida pela atividade sísmica. Em caso que divide opiniões, mais difícil ignorar a proximidade com o evento. O fim do tempo da graça, Doschut, após 1844. No contexto aí, os primeiros adventistas acharam que, após 22 de outubro de 1844, a porta da salvação se fechara. E Ellen White, no começo, alguns dos seus primeiros escritos parecem apoiar essa ideia. O que aconteceu? A própria igreja reformulou a interpretação, dizendo que a porta fechada era apenas a mudança da fase do ministério de Cristo no céu, que não bloqueou da salvação. E os adventistas têm uma compreensão progressiva como profecias bíblicas sem visão completa, né? E os críticos é um erro profético inicial grave. Aqui ela leva a questionamento mais forte, né? A volta de Cristo em breve, em sua geração, a mensagem, Jesus voltaria muito em breve, e alguns de sua geração veriam o retorno. O que aconteceu? Ellen White faleceu em 1915. Cristo ainda não voltou visivelmente. Os adventistas, expectativa profética, sempre expressa urgência, sem narração de datas. Críticos, previsão falhou no tempo. E o tema clássico é ainda muito debatido, né? Conclusão da análise, as profecias e visões delas se dividem em 3 categorias. A altamente plausível, apoiada por fatos, exemplo, a saúde mundial.
saúde e expansão mundial, né? E a percepção geral amplamente elogiadas. Específicas e polêmicas, profecias específicas e polêmicas, exemplo, terremoto escatológicos e eventos escatológicos. Aí nós temos a percepção geral, uma divisão entre apoio e crítica. E teológicas e interpretativas, o juízo investigativo, a porta fechada. Aí nós temos um debate doutrinário intenso. Então nós observamos aí que existe na realidade muitos debates, muitos estudos, e Ellen White não apresenta perfil de charlatismo intencional. Eu também não vejo isso. Mas sim de liderança religiosa complexa, com elementos que muitos veem como genuinamente inspirados e outros que levantam suas dúvidas. A conversa vai ficando cada vez mais saborosa, né? Aí vamos aqui um estudo com lupa na imperfeição dos profetas. Quem olha a Bíblia com atenção vai perceber que Deus nunca exigiu infalibilidade absoluta para usar pessoas como porta-vozes da sua vontade. Ele ama trabalhar com barro rachado que brilha mesmo assim. E o ser humano é um ser imperfeito, todos têm as suas imperfeições. E aqui tem uns exemplos clássicos. Natã e a construção do templo, o texto 2 Samuel 7, 1 ao 7, o que aconteceu? Natã disse a Davi: pode construir o templo, Deus está contigo. Horas depois, Deus corrige Natã: não, quem vai construir é teu filho. Aqui nós temos um erro, interpretação precipitada da vontade divina, né? Mas não que Deus errou, né? Não é Deus que errou. Resultado, Deus corrigiu o profeta se ajustou. Depois, até os profetas podem falar antes de receber a revelação completa. Jonas e Nínive. Texto, Jonas capítulo 3 ao capítulo 4. Em 40 dias, Nínive será destruída. O que aconteceu? O povo se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele momento. O erro, a expectativa do profeta era a destruição inevitável, mas Deus mudou o curso. Agora também porque Deus mudou, porque o povo se arrependeu, né? Não é que Deus muda. A lição que aprendemos aqui é que profecias podem ser condicionais, mesmo que não pareçam. Nós vemos aqui Samuel e a escolha de Eliabe, o texto 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 7. Samuel olhou o irmão de Davi e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus respondeu: você está enganado, não é ele. Quer dizer, era a percepção profética dele, na visão dele. Qual a lição que nós podemos aprender aqui? Até profetas de primeira recebem correção na percepção. Nos enganamos. Abacuque e a expectativa da profecia, Abacuque capítulo 1 ao capítulo 2. O profeta acha que Deus está tardando e até questiona a justiça do plano divino. Aí Deus responde: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Abacuque capítulo 2, versículo 3. É a lição. Profetas podem não entender o time divino. Eliseu e a sunamita. Texto 2 Reis 4, 27. Eliseu vê a mulher angustiada e diz: o Senhor não me revelou isso. A lição: profetas não recebem tudo o tempo inteiro. Inspiração não é internet 5G. Top, né? O que esses exemplos nos ensinam? Nós vemos aí que no aspecto, expectativas de tempo falham. Falham dela consenso de urgência, né? E profecias, nós temos aí Jonas, Abacuque, profecias escatológicas, e essa aplicação é no White, consenso de urgência, né? E a compreensão progressiva, entendimento da porta fechada aí, mas nós vemos Natã e Eliseu, e nós vemos Ellen White, mudanças e outras visões aí. Mensagens condicionais, Jonas, e muitas advertências delas visavam mudança de comportamento. Humanidade presente, todos os profetas, imperfeições, né? Todos têm imperfeições, e não anulam o dom
de Deus na vida da pessoa. Nenhum profeta bíblico foi infalível, exceto Jesus. Ser profeta não significa ser um robô da revelação, mas alguém que caminha com Deus e às vezes tropeça com a ousadia espiritual. Conclusão teológica: a Bíblia não exige perfeição absoluta para validar a profecia. Ela exige fidelidade ao Deus vivo, arrependimento, quando necessário, e frutos espirituais reais. Ellen White se encaixa nesse padrão? Essa é uma pergunta aberta, né? Cada cristão responde conforme o seu entendimento nas Escrituras e da atuação do Espírito Santo hoje. Aí nós vemos aí quadros, um quadro com críticas, né, versus respostas oficiais adventistas. Aí nós temos aí essa crítica, o plágio de livros, em seus livros. Grande parte dos livros dela, né, selecionava, adaptava-se e escritos estavam sendo, havia uma explicação espiritual. Copiada sem crédito, inspiração, não elimina a pesquisa humana. No geral, as mensagens são originais em propósito, na realidade. E aí nós vemos fontes literárias da prática comum no século XIX sobre isso, né? Já está bem explicado. Erro na mística da porta fechada após 1844. Ela ensinou que ninguém mais poderia se salvar depois da data. Houve um entendimento inicial limitado, típico do período pós-grande desapontamento. A revelação foi progressivamente clarificada, como ocorre com profetas bíblicos que tiveram percepções incompletas. Profecias não cumpridas sobre a volta de Cristo em sua geração, falhou previsão temporal. Ela sempre rejeitou marcar datas. Expressões com breve fazem parte da expectativa profética bíblica. Hebreus capítulo 10, versículo 37. E Apocalipse 22, 20, a volta é condicional ao avanço da missão. Uso de escritos como autoridade final, na prática ela seria uma Bíblia adventista. A doutrina oficial afirma: a Bíblia é a autoridade suprema. A Igreja Adventista ela não afirma isso. Escritos dela não são luz menor apontando para a luz maior. Escritos dela são luz menor apontando para a luz maior. A Igreja adverte contra interpretações legalistas ou absolutistas dela. Eu pelo menos não conheço isso, né? Alguns eu já ouvi falar, algumas pessoas, mas a Igreja em si não. Juízo investigativo é doutrina inventada. Não existe respaldo bíblico sólido, né? E a Igreja afirma que está baseado em Daniel 7 ao 8 e Hebreus 8 ao 9. Ellen White não criticou a doutrina. Mas é um ponto que a Igreja acredita, como outras igrejas têm seus pontos doutrinários, né? Convém estudar, convém ver, não é obrigado você aceitar. Eu também não estou dizendo para aceitar, eu estou dizendo para investigar e para estudar. Mas eu estou defendendo aqui a irmã Ellen White. Críticas sobre Ellen, o que os cristãos afirmam, né? Nós vemos então que a resposta oficial da Igreja é que confirmou o entendimento já surgido e apenas dá um apoio pastoral ao ensino dos adventistas, né? Autoritarismo espiritual só está certo quem segue Ellen White. A Igreja diz que isso é abuso interpretativo. Seus escritos buscam guia espiritual, não coerção. Coerção, né? Coerção. Sempre subordinados às Escrituras. Eu achei top essa pesquisa que eu fiz aqui. Contradições com ciência e Bíblia. Algumas recomendações médicas antigas estavam erradas ou incompletas. E o que a Igreja diz, inspiração não torna o profeta cientista infalível. Revelações sobre saúde são princípios, não detalhes médicos externos. Não é Ellen White que tem a palavra final. Assim como os conselhos bíblicos refletem também o contexto da época. Eles estão explicando muito bem aqui.
visões exageradamente detalhadas sobre anjos e céu. A especulação imaginária e a igreja diz descrições se alinham ao papel profético de visualizar realidades espirituais. Não visam satisfazer curiosidades, mas despertar santidade e esperança. Resumo aí da posição adventista. Ellen White não é infalível, não é fonte original de nenhuma doutrina oficial. O dom profético nela edifica e corrige, mas não substitui a Bíblia. Julgam seu ministério pelos frutos missionários, impacto cristocêntrico, ou seja, ela não é uma estátua perfeita, é uma testemunha viva que aponta para Cristo. Eu concordo com essa visão aqui da Igreja Adventista. Eu não sou membro de lá, ok? Sou conhecedor da Igreja Adventista, estudante da Igreja Adventista e das suas doutrinas, não é? E aqui nós temos várias fontes maravilhosas. Eu pesquisei em várias fontes, muitas fontes, adventistas e não adventistas. Deixa eu ver aqui. Fontes da Igreja Adventista. White State, respostas a críticas comuns. É um site oficial da Igreja Adventista que aborda diversas críticas feitas a Ellen White, incluindo alegações de plágio e falhas em profecias. Adventista Biblical Research Institute Investigative Judgment é um artigo que discute a doutrina do juízo investigativo, uma crença distintiva dos adventistas e sua base bíblica. O White State, uso de fontes por Ellen White, análise sobre o uso de fontes por Ellen White em seus escritos, abordando as alegações de plágio. General Conference Session, declaração sobre a Bíblia e Ellen White, é uma declaração oficial da Igreja Adventista sobre a relação entre a Bíblia e os escritos de Ellen White. Fontes acadêmicas e históricas, nós temos aqui Theodore N. Levi-Theroux, A Evolução da Compreensão Adventista do Dom Profético de Ellen White, 1844 a 1889. É uma dissertação que examina o dom profético de Ellen White ao longo do tempo. Faculty Expert Loma Linda University. Andrew University Ellen White e as doutrinas adventistas. É um artigo que discute o papel de Ellen White no desenvolvimento das doutrinas da Igreja Adventistas. Fontes críticas e independentes. The Thinking Cup, análise do julgamento do juiz investigativo. É um artigo que analisa a doutrina do juiz investigativo, discutindo suas implicações e críticas. Aonde Servian, Ellen White e o plágio. É uma análise crítica sobre as alegações de plágio envolvendo Ellen White, discutindo as implicações para sua autoridade profética. Aí nós temos aqui fontes não adventistas, fontes críticas e acadêmicas não adventistas. Walter Ryan, The White Lie, em 1982. Ryan, ex-pastor adventista, investiga extensivamente os escritos de Ellen White e alegou que ela teria plagiado até 90% de suas obras. Seu livro gerou controvérsia dentro da Igreja Adventista e levantou questões sobre a originalidade de seus escritos. Nós já explicamos sobre essa questão de plágio lá no início, né? Donald McAdams, manuscrito inédito em 1976. McAdams é um historiador. Circulou um manuscrito não publicado que detalhava alegações de plágio nos escritos de Ellen White, especialmente no capítulo sobre John Hus em The Great Controversy. Desmond Ford, Glacial View Manuscript, 1980. Ford, teólogo adventista, dissidente, apresentou críticas à doutrina do juízo investigativo, argumentando que ela carecia de base bíblica sólida e era uma resposta teológica à falha da previsão de 1844. Anthony A. Koikema, The Four Major Courts, 1963. Koikema, teólogo reformado, incluiu
críticas à Igreja Adventista, destacando a ênfase na autoridade de Ellen White e questionando a doutrina do juízo investigativo. Ronald S. Wallace, The Message of Daniel, 1985. Wallace, o teólogo, analisou a interpretação adventista do livro de Daniel, especialmente a doutrina do juízo investigativo, e ofereceu uma perspectiva crítica sobre suas bases bíblicas. Donald Barnhouse, Eternity, em 1956, quando eu nasci. Barnhouse, um teólogo evangélico, criticou a doutrina do juízo investigativo, argumentando que ela não tinha respaldo bíblico e era uma construção teológica posterior. Vocês observem que essas pesquisas aqui, de fontes não adventistas, é principalmente sobre o juízo não investigativo, né? E como observação final aqui, foram 19 páginas que eu tenho aqui do meu trabalho. É claro que tem algumas coisas repetidas aqui, eu não observei. Se eu for passar isso aqui para alguém, eu vou ter que reformular esse meu trabalho, no sentido de tirar algumas coisas que estão repetidas. Essas fontes oferecem uma visão externa e críticas sobre Ellen White e as doutrinas adventistas. Ao analisar essas críticas, é importante considerar o contexto histórico e teológico em que foram feitas, bem como as respostas da Igreja Adventista. Então vejam bem, nenhum trabalho nós temos uma conclusão final, porque sempre está em pesquisa. Como eu estou sempre pesquisando, sempre vendo assuntos, a minha observação, a minha conclusão é que Ellen White não é uma profetisa falsa, não é uma falsa profetisa. Se teve algum erro, como nós vemos aí, ok, tudo bem, mas, como eu falei na pesquisa aí, somos seres humanos, não estamos isentos de errar, até mesmo os personagens da Bíblia, né, nas suas possíveis profecias, possíveis inspirações, eles também erraram, e Deus disse: o caminho não é esse. Eu sou uma pessoa que eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio na atualidade dos dons. Também eu tenho muitas revelações e tive algumas que foram coisas que eu imaginei, que eu pensei, e que eu pensava que era Deus, no entanto não era, apesar de que eu não espalhei. Me compreendem? Nós temos que realmente pensar muito naquilo que nós falamos, naquilo que nós profetizamos. Voltando ao início da nossa pesquisa, aqui do nosso estudo, eu cheguei realmente a um denominador comum. Ellen White foi uma profetisa falsa ou verdadeira? Segundo o que eu pesquisei aqui, segundo o que eu vi aqui, segundo a visão da Igreja Adventista, Ellen White não foi uma profetisa falsa. E a Igreja Adventista não a tem como. Eu já ouvi alguns irmãos adventistas mesmo falando: não, a irmã Ellen White é o guia da Igreja Adventista, né? Mas esse irmão estava equivocado. E eu perguntei para alguém: digo, não, nós não pregamos isso. E faz tempo que eu sigo, que eu estudo, que eu vejo. A centralidade da igreja é a salvação pela graça. Eu também perguntei para um irmão: vocês pregam a salvação pelo sábado? Não, sábado não salva. Gente, como eles guardam o sábado, como outros também guardam o sábado, eu estou defendendo aqui, sim, também eles, tá? Porque nós também temos os nossos grupos religiosos que têm muitos erros, que têm muitas coisas, que têm muitas situações bem complicadas, mas aqui eu não estou para falar de denominação, eu estou apenas falando aqui sobre uma pessoa, como hoje de manhã eu fiz sobre Charles Spurgeon, eu vou fazer sobre outros também. E a irmã Ellen White, eu pensei, eu vou pesquisar sobre Ellen White. E eu achei top essa pesquisa que eu fiz. Quer dizer, não é um pensamento que eu escrevi, eu peguei, né, dos sites, eu peguei dos livros, eu fiz aqui esse trabalho que eu considero um trabalho, um artigo científico, né? Eu coloquei em PDF, como eu já falei aqui, eu repeti algumas coisas aqui que eu não prestei atenção. Porém, o que eu estou falando aqui é um assunto muito bom para se estudar, para se ver, para abrir a mentalidade de muitas pessoas.
E no que fala aqui sobre a saúde, por exemplo, ela quer o bem, né? O bem das pessoas. Espero que vocês gostem, ou tenham gostado, né? E gostem aqueles que ainda vão, porque eu vou colocar no Facebook e depois no YouTube.